Explica um pouco o que seria a Blagovest para que as pessoas possam entender e se o trabalho de evangelização através da comunicação ele nasce de uma forma direta com a intenção de evangelizar o país e as pessoas através dos documentários. No, I got it. I got it. He understood. I understand you. Oh, ele entendeu? I understand, yeah. Entendeu. Uau, que maravilha! Dom de línguas, o Espírito Santo está agindo. Yeah, it's the Christ language, you know. It doesn't matter which language Okay. we speak, you know. First I want to say about the kind of unlogical thing, why we are here, and we are Orthodox, we are from Russia. But what unites us with Brazil in a very certain way, and very, I can say, miraculous way. Nós somos russos, somos ortodoxos russos e trabalhamos pela evangelização. E o que nos une aqui com o Brasil, com o povo brasileiro? Eu posso dizer que é uma relação que teve um início milagroso. Well, our organization, Blagovest Media, it has been founded by Brazilian José A nossa Correia. organização russa, Blagovest, foi fundada por um brasileiro. José Correia. José Correia. Till now, he's our member of the board and he's our spiritual director. For us, he's much more than our, we call him fundador, but he's much more than fundador. José came to Russia a long time ago, 30 years ago, and with the dream to to bring the gospel, to open the. Translate. Sorry, okay. O José Correia foi na Rússia há uns 30 anos atrás com um grande sonho de começar uma reevangelização do povo russo. Esse era o sonho que ele tinha que o levou até nós lá na Rússia. Well, it was in those times. It was kind of the spiritual, not desert, but church was. It was Soviet time, and that's why the church was under the certain level in the life, in the social life in Russia. Não posso dizer que não é que a igreja não existisse. A igreja existia, mas ela estava no subterrâneo. Ela estava escondida num nível que não atingia o povo todo. And José and his friends from many different countries, sometimes with the Russian background, they were they believed that Russia has to come back to the Christian roots. José trabalhava, quer dizer, eu trabalhava com várias pessoas de outros países que tinham esse grande interesse em reevangelizar a Rússia. And José said, as Jesus Christ, if you want to bring the gospel, evangelize Russia, just follow me, just follow us, follow our group. And it was revealing of the new world for us. E eles rezavam e pediam a Jesus Cristo que voltasse para a Rússia, que esse povo fosse reevangelizado de novo. Era o grande sonho deles. So, and we can say we're from the first generation of media journalists who tried. I don't know how is it that successful? Maybe not that successful as it could be, but we were trying to bring the faith back to Orthodox Church and to believers, all believers too. E nós éramos um grupo pequeno de jornalistas russos que tinham a fé e que tinham o sonho também, o mesmo sonho de trazer Cristo de volta para a Rússia, trazer o evangelho para o povo russo. Yes, but let me tell you, talking about stories. Sorry, I repeat the stories again, but so in 1991, it was the World Youth Day in Poland, and pilgrimage there. Eu peço desculpa para contar uma história, mas que foi em 1991, quando o Papa São João Paulo II convocou o Dia Mundial da Juventude, que ia acontecer da Polônia. Isso foi em 91. And Holy Father
John Paul II, he invited Russian people to be present in this meeting. E o Papa convocou, então, o povo russo que quisesse que fosse à Polônia para participar dessa reunião. So, and 100 people, not religious people at all, because it was generation of what were born, the third generation, they lived without church. They came because they never been abroad, and they came just of curiosity, not to pray, not to be together with the faithful people. No, just curiosity, just to be out of Russia. The first time, because in that time it was the Soviet Union. Ainda era a União Soviética nessa época. E um grupo de cerca de 100 russos, que não eram religiosos, não tinham, mas tinham interesse em ir para a Polônia, sair um pouco da Rússia, da União Soviética, era proibido sair de lá, e nessa ocasião já foi possível sair. Eles quiseram ir para a Polônia para ver essa reunião com o Papa, mas sem maior interesse religioso. And I guess the purpose was for the many Russians to bring some stuff to Poland, which was extremely poor, and to sell it and to get some money. E várias pessoas trouxeram alguns materiais para vender na Polônia e fazer um pouco de dinheiro. O povo era pobre, não tinha dinheiro, queriam vender para aquela multidão que estava lá para aproveitar. And all pilgrimage for Russia was their cases on their rucksacks. They've been full by irons, by scissors, by telephones or something. Not mobile telephones, but the big one. Like that. E eles vinham com as malas cheias de muamba para vender para os peregrinos que estavam indo para ver o Papa. And then I was working for the National Radio and TV company. Ele trabalhava nessa ocasião para a Rádio Nacional, para a Rede Nacional de Rádio e Televisão da Rússia. For me it was a business trip with the group of journalists. Ele foi para um trabalho profissional, foi convocado para fazer esse trabalho, para fazer a cobertura from different TV channels dessa and visita radio. do Papa. So, and me and my wife, who invited me to the pilgrimage, we've been in the special group, privileged group as journalists. Eu fui com a minha esposa, era uma pessoa um pouco privilegiada, éramos jornalistas, repórteres, a gente tinha um tratamento melhor. But for 4 days we were working together with the simple pilgrims. Por 4 dias, nós convivemos com os peregrinos que tinham ido lá. And we've been a bit deep in ourselves, because in Russia, how we pray in Orthodox, we stay in the church 3-4 hours for liturgy, and we pray and we do and we make the cross. That's it. Para nós, ortodoxos, ter a fé, assim, viver a fé, era só ir da igreja, participar da missa, que é longa, dura umas 3 horas a missa ortodoxa, nos peregrinar várias vezes, rezar, era tudo. And 100,000 people, they watch how the people sing, how they keep the hands of each other. They laugh, and the priests they play guitar. It's kind of, it's carnival. It's not pilgrimage, because we should be like that. Sim. E para nós foi uma grande surpresa ver os católicos ali na Polônia, mais de 100 mil pessoas cantando, rezando na rua, tocando guitarra. Era meio escandaloso e era uma novidade muito grande para nós. It's not the church. Não estávamos numa igreja, estávamos na rua. Sim. Precisa ver da União a small interval, you just explained. Era a União Soviética, a igreja estava proibida na União Soviética. Então eles não estavam acostumados com isso, era novidade. Sim. So, and in the last day, when the Holy Father came to the crowd from the shrine, Jenny and I, with all our techniques, we were standing in the wrong side of the street, of the crowd. Yeah, we've been in the crowd, but on the wrong side. We couldn't film from this. We should cross the street, it's the avenue, to be in the right place. But we couldn't, because the crowd was like that.
Nós, quando o Papa foi participar daquela multidão ali no santuário, nós estávamos do lado errado, porque o Papa ia passar para o lado, nós estávamos do outro lado oposto. So, and I was very annoyed. I said, well, let me cross the avenue. We should walk it. I have to go there. And the people, they didn't know what to say. That they just gave us their hands. And we stepped over the hands. And they just brought us to other side of the. So it's in the same minute we've been converted. Eles estavam do lado errado, tentaram passar para o lado bom, mas a multidão era muito densa, era impossível passar. As pessoas perceberam que estavam querendo passar e empurraram, jogaram eles para cima, e com as mãos eles foram passando por cima da multidão, conseguiram chegar do lado onde o Papa ia estar. We're stepping over the hands of people. Ele ficou tão impressionado, ele disse que nesse momento começou a conversão dele. And our hearts were turned down in the same moment. O nosso coração ficou despedaçado de ver aquela bondade do povo católico. And why I'm telling this story? It was the first generation of Russian Catholics. Era a primeira geração dos russos católicos que estavam ali. And then I filmed many times. I filmed a Catholic priest and monks and consecrated person in Russia. And it was always one thing in common with everybody of them. It's Chenstokhova 1991. Para as pessoas, os monges, as freiras, as pessoas consagradas na Rússia, todos estiveram ali naquele momento, de 91. Começou ali a renascença da igreja na Rússia. So, and it was our call to work for the unity of Christians. Aí nós recebemos o chamado, sentimos o chamado para trabalharmos para trazer a cristandade para a Rússia de novo. And there in 1991 I met José and our common friends. Some of them they already passed away, and it has become this circle of people has become our family. Naquele mesmo ano, naquele mesmo local, ficamos conhecendo a mim, a José Correia, ficaram conhecendo a mim e a outras pessoas que estavam comigo, e a partir daquele momento nós nos tornamos uma família espiritual. And we came back with the mission to talk about this word, what was revealed to us. Aí nós voltamos para a Rússia, sentindo a missão que nós tínhamos de espalhar para o povo russo aquilo que nós recebemos naquela reunião com o Papa. The first years it's been very, very difficult years, because the people after 70 years of communism, they always ask us, no, Catholics, but it's our own church, it's a sect. Os primeiros anos foram muito difíceis, o povo não entendia, o povo russo ali, não conhecia a igreja nem nada, disse, mas o que é isso que vocês estão falando? Não entendemos, não tem nada a ver. So, and because that's the contradiction with the West for the Soviet Union, with the Soviet Union and the West was so tough for 70 years that Russia didn't recognize Catholic Church at all. Por causa da União Soviética era muito anticatólica, a Igreja Católica não era reconhecida na Rússia de maneira nenhuma. It's not the fault of my nation, no. It's the fault of this political system. Yeah. Não era uma oposição do povo, não tinha nada a ver, era uma questão política da União Soviética. Russian people are very religious. O povo russo é muito religioso. Deep Orthodox. My wife is from the old believers family. So it's always been a distant, historically, it always been a distant with Catholics. But then it was 30 years of prosperity, of relations, of understanding it out. O povo russo é muito religioso, profundamente religioso. A minha esposa, por exemplo, é de uma família que eles chamam de old believers, os velhos crentes no cristianismo, e isto é generalizado entre o povo russo. And José and another man from Canada, Mark Riedemann, we started to break the ice for the TV and radio, for viewers and for listeners.
to talk about Catholic Church, to talk about unity, to talk about the peace in Christ, to call people to understand, to know each other closer. And I don't know, we can say it was evangelization. I hope yes, because the first we have to feel your neighbor as a Christian. Okay? Então, começamos a trabalhar com o José e com um amigo dele, um canadense, Mark Riedemann, que para a gente começar a fazer programas para o povo russo, começar a entender o que é o verdadeiro cristianismo, para viver o cristianismo, a alegria que o cristianismo traz para o povo, a paz que Cristo trouxe para o mundo e traz ainda hoje.